Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Bom galera, e no vídeo de hoje eu vou estar contando para vocês aí um pouco da história, de como estava encarnada a nossa queridíssima preta velha vovó Maria Conga. No último vídeo, galera, eu tinha falado um pouco como é que ela trabalha, em que área que ela atua, como é que ela ajuda seus consulentes e tudo mais. Bom, e só lembrando, galera, que a gente está aqui, gravando esses vídeos de Umbanda, para ajudar vocês a entender o que é Umbanda de fato, como é que são os orixás, como é que são as entidades e os guias, e quebrar bastante, desse preconceito que tem, que as entidades, que Exu, que Preto Velho, que Caboclo, que Marinheiro, que é tudo demônio, e não é nada disso. Bom, então antes de começar a nossa queridíssima história, da nossa queridíssima preta velha vovó Maria Conga, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe seu like, que é importantíssimo você fazer isso, e comentar também, e compartilhar para todo mundo que você conhece, seja no grupo do WhatsApp, no grupo do Facebook, no grupo do Instagram. Comenta, e compartilha para todo mundo perder esse preconceito das entidades e ter mais conhecimento também. Então, sem mais delongas, vamos começar aí a nossa história da nossa queridíssima preta velha vovó Maria Conga. Conta a história que Maria Conga era uma escrava de uma fazenda de café na região sudeste do Brasil. Filha de Rei Congo, líder dos negros de seu quilombo, e de sua companheira, que também tinha o nome de Maria. O pai de Maria Conga era respeitado por todos aqueles que um dia foram escravos e entregavam o seu quilombo. A história ainda conta que desde que pequena, Maria Conga demonstrava a garra e a coragem de seu pai, justamente por se destacar sendo uma lutadora e salvadora de seus irmãos negros que foram escravizados. Ao mesmo tempo, Maria Conga era doce e gentil como sua mãe, sendo muito respeitada por todos os negros. Ou seja, galera, a gente já sabe aqui um pouco sobre quem eram os pais, da queridíssima vovó Maria Conga. Sabe que o pai dela era um rei Congo, que comandava, um quilombo inteiro, ou seja, que ajudava bastante refugiados, bastante negros que estavam tentando lutar pela sua liberdade. E a nossa preta velha também ajudava, esses negros, obviamente quando ela era bem mais jovem, quando ela tinha ali uma força física melhor, ela ajudava, ela lutava. Ou seja, ela tinha todo aquele aspecto, do seu pai, todo aquele arquétipo de ser lutador, de ser guerreiro, de ser conquistador, só que ao mesmo tempo ela também tinha aquele arquétipo de ser doce, gentil, amorosa, que nem a sua mãe. E isso é muito interessante porque os médios normalmente da vovó Maria Conga, que carrega essa preta velha, eles também têm essa característica, de ser ao mesmo tempo muito guerreiro, ser muito gentil, muito doce, conseguir dividir esses momentos, ou às vezes esses momentos estão em conflito, dependendo se a pessoa não está em equilíbrio. Mas vamos dar continuidade a essa história porque é bem interessante e bem longa. Ela tinha uma sabedoria e uma força espiritual elevada, na qual ajudou seu pai na difícil jornada de levar a caridade aos negros sofredores. Maria Conga era considerada uma grande bezendeira e também uma doutrinadora dos espíritos sem luz que perturbava a mente e o corpo tanto de negros como de homens brancos na época. Com os seus ensinamentos de seu pai, Rei Congo, e da sua mãe Maria Conga, ficou muito conhecida pelas curas físicas, mentais e espirituais que efetuou em várias pessoas, tanto negras como brancas. Maria Conga se abalou demais com a morte de sua mãe e ainda por cima se receou que seu pai não trabalharia mais com tanto afinco e determinação em prol da caridade para os necessitados. Porém, isso não aconteceu e ele ainda ajudou e elevou muitas das pessoas que estavam precisando de fé. Ou seja, galera, a gente se depara agora aí, com uma outra parte da história de quando a vovó Maria Conga, ela perde a sua mãe, que era uma base importantíssima para ela, Mas também nessa história, nessa parte da história, a gente consegue entender que desde quando ela era encarnada, ela já trabalhava com esse lado espiritual, ela já tinha essa fé e essa vontade de ajudar o próximo, tanto na questão material, dando alguma coisa, dando um abrigo, dando um acolhimento, um copo com água e tudo mais, quanto na questão espiritual, tirar o obsessor, trabalhar os campos energéticos das pessoas, mesmo sem tanto conhecimento didático, porque naquela época não se tinha tanto conhecimento como se tem hoje do lado espiritual, ela já sabia o que estava fazendo e já fazia muito bem. Ela ficou conhecida por ser, uma das pessoas que ajudava bastante as outras nesse lado espiritual, essas almas sofredoras, e ela ajudava todos, sem nenhuma restrição, seja negro ou seja branco,
Depois de um tempo, Maria Conga se colocou a serviço de Zambi, Deus, e de Oxalá, Jesus Cristo, de todos os orixás e entidades de luz, que invocava com devoção no momento em que fazia suas benzeduras e suas curas, e tudo isso mesmo com a pouca idade. Em um determinado momento, Maria Conga se viu sozinha, já que seu pai decidiu lutar pela liberdade dos escravos, fugindo para tentar chegar ao Monte dos Perdidos. Ainda na esperança de que seu pai pudesse retornar para buscá-la, Maria Conga chorava e pedia a proteção de Zambi durante as noites e que lhe fosse mostrado um caminho a seguir. Em uma noite, após chorar e invocar proteção, Maria Conga se viu diante de uma caridade vinda do céu e de seu vulto de mulher que lhe foi falado com a voz de uma mulher, de sua mãe, pedindo para que tivesse força nos dias de dor e de lágrima que ainda teria de enfrentar, e que tivesse muita fé em Zambi, que mantivesse esperança, pois seu pai voltaria para lhe resgatar. Com o passar do tempo, a fama de Maria Conga foi crescendo entre o quilombo, e as fazendas vizinhas, onde os senhores de engenho e feitores tinham receio de que seu pai viesse lhe resgatar, o que na verdade tentou algumas vezes, porém sem sucesso. Foi então que o coronel da fazenda onde Maria Conga morava resolveu aprisioná-la, forçando seu pai a se entregar. O coronel amarrou e açoitou Maria Conga, determinando que ela permanecesse no tronco até que seu pai trocasse de lugar com ela. Recorrendo a Zambi, o pai de Maria Conga teve uma visão de sua responsabilidade para que todos os negros que habitavam o quilombo podendo ir buscar sua filha, mas sem pôr um risco físico à vida de outros. Praticamente ao mesmo tempo, Maria Conga teve uma visão de paz e uma luz protetora que lhe envolveu, tirando as mágoas e as penas de seu martírio, deixando-a em paz, com uma expressão serena no olhar. Logo as esperanças se renovaram. O olhar simplesmente desmarrou a mão do feitor, que não queria mais obedecer às ordens do coronel da fazenda. Contudo, temendo por sua própria segurança, caso não castigasse Maria Conga, continuou a açoitá-la. No entanto, toda vez que fazia, sua mão travava e apenas batia de leve. Nesse momento, apareceu correndo a companheira do feitor para lhe avisar que as filhas deles ardiam em febre, tendo convulsões. O feitor correu e pegou a menina já desfalecida e levou até a senzala, onde ficavam os negros mais velhos e sábios. Uma velha negra lhe disse que a única esperança de salvar sua filha da morte de Maria Conga estava acorrendo no tronco, vítima das chibatas que lhe deram em mando do fazendeiro. Ou seja, galera, olha que incrível, né? A nossa queridíssima Preta Velha estava sofrendo bastante, né? Por causa que os fazendeiros, né, queriam que o pai dela, Rei Congo, né, que estava fazendo toda aquela rebelião, voltasse, né, à fazenda e servisse, e que ele fosse feito, né, de prova, né, para que os outros desistissem também, né, os outros negros. E com isso, a filha do Rei Congo, né, nossa queridíssima Preta Velha, sofreu bastante no tronco. Só que essa parte da história de quando ela sofreu no tronco mostra a força que os negros tinham, né? E isso que é muito confundido até hoje com a maldade dos negros, né? A gente percebeu que cada vez que o feitor, né, batesse na vovó Maria Conga, as filhas dele ficariam mal, né? E a gente percebeu que elas ficaram bastante mal ao ponto de chegar praticamente morta. E aí as pessoas começam a confundir de que os negros, por ser um povo que estava apanhando, que estava sofrendo, eles iam jogar alguma praga. Não era isso, era apenas a justiça, né? Porque ele estava machucando uma pessoa, né, que não tinha nada a ver com a história, que era a filha do Rei Congo, né, a Preta Velha Maria Conga. E aí o feitor acabou tendo com o pagamento as filhas dele sofrendo. Ou seja, olha o que dá mexer com uma pessoa de luz, uma pessoa inocente, né? Vai ter a lei do retorno. A lei do retorno existe para todos, né? Então o feitor solta Maria Conga, lhe pedindo perdão e pedindo para salvar sua filha. No caminho, ela colhe ervas e flores e também água limpa de um córrego. Faz uma mistura com ingredientes e sua oração. Colocou no copo da criança, como por milagre ficou restabelecida, abrindo os olhos e sorrindo para o pai. Com uma cura da filha, o feitor ficou extremamente grato a Maria Conga. Aproveitando a oportunidade, o Rei Congo resgata sua filha com a ajuda do feitor, que lhes deixa o caminho livre para a fuga em liberdade. Junto de seu pai, Maria Conga conta o que aconteceu e pede abrigo ao feitor e sua família. O Rei Congo, agradecido pela leva de todos os quilombos do Congo, onde permaneceram por muitos anos.
Foi assim que Maria Conga se tornou muito conhecida pelas suas caridades e pelas suas curas, tornando-se a grande benzedeira do Quilombo, onde desencarnou em uma noite bem estrelada e de lua cheia. Por toda a sua vida, Vovó Maria Conga se tornou uma entidade de luz, podendo trabalhar nos terreiros de Umbanda, incorporando em médios preparados para dar consultas e pessoas necessitadas de sua ajuda. Ou seja, galera, essa é a história da nossa queridíssima Vovó Maria Conga, né? O ápice, né, o ponto-chave da história foi quando ela foi açoitada, né? Quando ela foi castigada em troca, né, de seu pai, né? Se seu pai voltasse, ela seria tirada do tronco e o seu pai iria ficar no tronco, né? Então toda a história, todo o enredo se passa muito por causa disso, né? E hoje a nossa queridíssima Vovó Maria Conga trabalha aí nos terreiros, ajudando, né, dando suas curas, né? Quem trabalha com essa preta velha é extremamente tem uma intuição muito forte nessa parte de cura, nessa parte de ervas, nessa parte de ajuda. Então é isso, galera. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, deixem seu like, é importantíssimo vocês fizerem isso. E tchau, eu fui, até o próximo vídeo.